Eu gostaria de agradecer a presença de todos, os que estão aqui, os que estão online, que compareceram para essa mesa redonda, que tem o título da investigação à aplicação, o caminho do conhecimento desde as instituições de I+D até a indústria. Para os investigadores de instituições acadêmicas e outras investigações, a divulgação das suas investigações geralmente é feita o culminar natural dessas investigações é a publicação de artigos científicos. No entanto, essa necessidade de publicação que todos nós temos relega para um segundo plano o desenvolvimento de um produto final ou de uma tecnologia. Isso pode ser prejudicial não só para nós, investigadores, mas também para as instituições em que nós trabalhamos, mas principalmente para o papel que a ciência desempenha na sociedade. Mais recentemente, muitos concursos de financiamento de I+D começaram a sugerir ou pedir para que nós tivéssemos pedidos de patente e pedidos de proteção de direitos intelectual, propriedade intelectual, desculpa. Tal decisão está em linha não só com a FAO, mas também com as Nações Unidas, que definiram como fundamental a aplicação dos conhecimentos biológicos em um ambiente sustentável para a obtenção de produtos mais competitivos com a agregação de operações econômicas. Então, nessa mesa redonda, nós tentamos reunir especialistas das diversas áreas de tecnologia, desde a investigação, a produção e licenciamento de patentes, para discutir as dificuldades que nós enfrentamos nesse processo. E o objetivo é conseguir assinalar aqui algumas coisas que nós podemos modificar, não só na instituição, mas na nossa estratégia para melhorar essa passagem de tecnologia para as instituições. Portanto, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a disponibilidade em participar dessa mesa redonda. Começo por apresentar a doutora Wanda Rebelo, que é chefe da Divisão de Gestão de Atividades Científicas da Universidade de Évora, onde trabalhou no apoio e elaboração de candidaturas, apoio a pedidos de patente e na ligação entre a Universidade de Évora e as instituições. Agradecer também a presença do Bruno Medronho, o investigador Bruno Medronho, que é membro integrado do MED na Universidade do Algarve, líder do Grupo de Genética Vegetal e Biotecnologia, e o Dr. Bruno coordena uma nova linha de investigação com foco na dissolução e regeneração de biopolímeros e novos materiais. E nessa área tem experiência na identificação das necessidades que a indústria tem e tenta dar respostas específicas com uma investigação mais aplicada. Gostaria também de apresentar a doutora Suzana Felipe, que desde março de 2023 é diretora executiva do Laboratório Associado Change. A Suzana tem experiência e trabalhou em vários institutos de investigação aplicada, empresas multinacionais ligadas à indústria, tendo estado envolvida no desenvolvimento de mais de 20 patentes. Por fim, agradeço também a presença da investigadora Cristina Azevedo, que é desde 2020 diretora do Departamento de Novos Biopesticidas no Laboratório Colaborativo Inove Plant Protect, em Elvas. O Inove Plant Protect surgiu com a ideia principal de contribuir com respostas específicas às necessidades tanto da indústria quanto dos agricultores, e nesse sentido investe muito na angariação de contratos exclusivos para o desenvolvimento de produtos e o licenciamento dos mesmos. E a Cristina pode nos dar aqui uma perspectiva mais apurada dessa estratégia. Portanto, eu pergunto-lhe se considera que essa estratégia e essa proximidade que o Inove tenta implementar ajudou nessa transferência de tecnologia, tanto para a empresa quanto para os agricultores. Isso pode nos dar aqui alguns exemplos positivos desse sentido. Obrigado. Ok. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite de estar aqui. Para responder à pergunta, assim, o Inove Plant Protect tem uma vida útil muito curta. Nós começámos em 2020, a nossa estratégia é realmente essa, por isso o início do trabalho que nós fizemos nos primeiros quase 2 anos foi realmente perceber, começámos uma instituição do zero mesmo, e foi realmente perceber com os nossos associados, que são
tanto organizações profissionais de agricultores, de produtores, como a Ampromis, a Ampoc, temos também o Cota Arroz, perceber quais eram as necessidades em termos dessas fileiras em termos da fitopatologia, que é aquilo que nós nos estamos a dedicar. E através disso, então, definimos as nossas áreas estratégicas, quais eram as doenças com as quais queríamos trabalhar e as culturas com as quais queríamos trabalhar. Ainda, realmente o que nós tentamos fazer é fazer com que essas entidades nos procurem também e percebam qual é o nosso, quais são as nossas valências e para em conjunto arranjarmos uma solução. Confesso que até agora tem sido complicada essa interação em termos de financiamento. Ainda não há essa cultura aqui em Portugal de as associações angariarem dinheiro dentro dos seus associados para que laboratórios colaborativos como o nosso ou até empresas arranjem soluções, pelo menos essa é a nossa experiência. As pessoas ainda esperam que seja tudo feito de uma forma gratuita ou que se arranjem projetos financiados pelo Estado ou pela União Europeia para, no fundo, resolver esses problemas. Acho que até agora, apesar de já termos tentado várias vezes, ainda não temos nenhum projeto que tenha sido pago por uma associação ou lá está, ou uma destes produtores. Temos alguns que estão ainda um bocado em stand-by, estamos ainda à espera de resposta, mas a verdade é que sentimos isso, que eu acho que ainda não há essa cultura aqui em Portugal, porque ainda se espera que sejam os outros a resolver os nossos problemas. Por isso é assim de uma maneira rápida um bocadinho a nossa perspectiva. Eu vou voltar um bocado a isso, mas achas que o financiamento de fato é a maior fonte sim, para resolver os problemas, lá está. Porque as fileiras ainda são... Primeiro eu acho que é mesmo cultural, que em Portugal ainda se espera, os agricultores, por exemplo, vêm lá pedir, temos esta doença, temos isto, gostávamos... E esperam que a pessoa faça aquele serviço grátis e que dê a resposta grátis, também um pouco... porque as universidades fazem um bocado esse serviço, não é? Então esperam que nós também façamos, e nós somos uma empresa privada, uma associação privada sem fins lucrativos, por isso não podemos estar a fazer coisas de graça, não é? Nós temos que ter um revenue associado com a nossa atividade. E por isso eu acho que o principal problema é esse, é cultural. E depois também porque somos um país relativamente pequeno, as fileiras também há muitas dificuldades, não é? A vários níveis, e os produtores não veem isso como seja que tenha que estar ao cargo deles pagarem para essas soluções. Sim. E essa tem sido realmente das maiores dificuldades que nós temos sentido. Sim, acho que é um bocado transversal. Eu vou falando e vocês estão à vontade também para intervir, mas eu queria chamar aqui agora uma perspectiva da instituição Universidade de Évora. A Wanda Rebelo pode nos dar essa perspectiva em números globais de pedidos de patente na universidade, de pedidos que foram aprovados e se a gente já conseguiu fazer alguma transferência, ou seja, em parceria ou não com empresas, ou vender a patente, portanto... Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Pronto, era para a engenheira Cláudia, peço desculpa não poder ter estado presente, ter pedido para eu substituir, mas teve um compromisso com a reitoria. É assim, em termos gerais, a Universidade de Évora tem atualmente 102 pedido de patente, em que 27 foram patentes concedidas. Por exemplo, isto, em modos gerais, mais ou menos ali até 2022, porque 2023 foi um ano que não houve assim muito, em que não foi uma área muito desenvolvida. Por exemplo, relativamente à área do MED, aí já estamos a falar aqui de mais ou menos 25% do volume total da Universidade de Évora, ou seja, 25% das patentes que são pedidos e concedidos pela Universidade de Évora são da área do MED. Atualmente ainda só 2 casos é que foram transferidos, digamos assim. Há sempre várias tentativas de vender a patente ou de chegar, mas 2 casos é que se conseguiu chegar mesmo a acordo com empresas para poder então ter essa patente. Mas alguns pedidos de patente também estão associados às spin-offs criadas pela Universidade de Évora. Ou seja, o pedido de patente foi criado ainda sem ser a spin-off,
mas depois, quando é criada a spin-off, um bocado essa transferência de propriedade intelectual. É assim, na universidade, aqui nesta perspectiva, ainda é um trabalho que tem que se percorrer, ainda tem que ser desenvolvido, mas mais ou menos assim, em geral, é esse o cenário, digamos assim. Apesar destes pedidos de patente, também houve aqui um grande boom, que se vê um financiamento, que foram os projetos do Alentejo 2020, de 2019, em que os indicadores eram pedidos de patente, e por isso tivemos aqui um grande boom nesses anos. Só que, aí está, foram feitos pedidos de patentes porque era um indicador, e não se teve em conta se fazia sentido, ou seja, há muitas tecnologias que faz sentido haver pedido de patente e que não houve, não é? E pronto, e estamos aqui a falar de pedidos de patente por ser um indicador. Houve financiamento para tal, houve de facto um boom de pedidos de patente, mas só depois vimos aqui uma grande diferença entre os pedidos de patente e as concessões, não é? Porque há essa diferença. Mas, às vezes muitas não estão prontas ainda. Sim, porque para um pedido de patente, nós agora tivemos até há pouco tempo, posso aqui. Terminámos agora um projeto, foi o projeto Provita, mesmo dos Serviços de Ciência e Cooperação, em que teve como grande objetivo a valorização de conhecimento, em que nós pegámos em 50, vamos ver 50 tecnologias, após precisar muitos projetos em execução, projetos que tenham terminado há pouco tempo, tenham tecnologias aplicáveis, não é? Porque assim, para fazer esse tipo de patente convém ser uma tecnologia que está aplicada ao mercado. E tivemos a ver possíveis tecnologias dessas 50, após reunir com muitos investigadores e as unidades de investigação, conseguimos 13, em que o TLR, ou seja, a maturidade da tecnologia, estava acima de 5, ou seja, como pré-entrada no mercado, não é? E depois tem que então aqui depois estudar, para então patentear, para depois... Pronto, para depois entrar. E já agora, há aqui um problema, por acaso há pouco estava a falar aqui com alguns membros do MED, o grande problema das patentes é quando os investigadores chegam ao pé de nós, ou dos Serviços de Ciência e Cooperação, de atualmente a Divisão de Inovação e Valorização de Conhecimento, os investigadores já divulgaram essa tecnologia. E isso é um problema, já não é patenteável, não é? E isso é um grande problema que nós vimos, há essa necessidade de sensibilizar mais os investigadores, haver este aumento de sensibilização, muito por a... Não é só a formação, não é só a formação, o financiamento. Não é só o financiamento, sim, também é um bocadinho perceber-se um bocadinho o processo da patente, o não se poder divulgar nada, e nem que se faça um pedido provisório de patente para salvaguardar a possível depois divulgação. Bruno, eu te chamo aqui um bocado para a conversa, que você entrou em contato com empresas, em parcerias para projetos, e é uma pergunta mais geral, que se você acha que, de fato, nós não trabalharmos em conjunto no desenvolvimento dessa ideia se calhar, o maior problema para não conseguirmos transferir depois essa tecnologia, ou o problema não está só no nosso lado e está na base do financiamento, que não dá essa abertura para fazer isso em conjunto com as empresas e indústria. Olá, boa tarde a todos, aos membros do painel, a quem nos segue aqui na sala e aos milhares que nos seguem remotamente. Patrick, muito obrigado pelo convite, muito me honra. Dizer que o problema é bastante complexo e já ouvimos aqui algumas vertentes do problema. O financiamento é, sem dúvida, um problema. O desconhecimento das ferramentas que existem para o investigador, como deve proceder caso tenha algo com algum potencial, também é um problema. Portanto, o próprio perfil do investigador pode ser alguém como é um pouco mais conservador, que se preocupa um pouco mais com a publicação pura e dura e não tanto como tu disseste no início, na parte de proteger essa informação, eventualmente patenteá-la ou dar valor acrescentado com algum tipo de produto. Porque, como tu disseste muito bem, há esse dilema, esse equilíbrio muito que o investigador se debate todos os dias, que é entre publicar e aumentar as suas métricas. Vivemos num mundo muito métrico, é índices H, é o número de publicações, é o fator H, é o fator de impacto, enfim, e nós sabemos, para quem tem situação precária como os investigadores deste país, a maior parte tem,
vivemos num mundo muito competitivo. Se não aumentamos essas métricas, não quer dizer que eu concordo com isto, mas são as regras do jogo atuais. Se não aumentamos essas métricas, estamos em desvantagem face a outros que trabalharam para aumentar esses números. Isso é um dos problemas. É como é que eu posso meter na mesma balança, que é um equilíbrio tenue, conseguir publicar, desenvolver produtos que possam chegar ao mercado. Não é fácil. Eu creio que isso tem a ver também com o investigador, com o seu perfil, ser alguém mais, se for mais conservador, talvez como eu, talvez não consiga abordar as empresas. Se for alguém que goste de risco, talvez consiga fazê-lo, mas também depende das empresas um pouco procurarem, junto da academia, soluções para os seus problemas. Quer dizer, o problema está nos dois lados. Nós decidimos o nosso laboratório lá fora, as empresas também procurarem na academia soluções. E depois tem que haver aqui um interlocutor forte, que faça ponte, que consiga realmente pô-los a falar, identificar aquilo que tem potencial na academia, identificar os players lá fora que poderão fazer uso desse tipo de tecnologia, de produto a ser desenvolvido, e pô-los em contacto. Há este tipo de organismos, como a Universidade de Évora tem, e eu vi aqui coisas que muito me alegram, em termos de interação, de chamar os investigadores, fazer esse género de brainstorming. Há outros casos em que isso não funciona assim tão bem. Talvez tenhamos que ser mais proativos. Eu, contra mim falo, eu estou muito confortável na minha zona de conforto, no laboratório, mas talvez devesse procurar ainda mais essas empresas, tentar ver qual é a necessidade delas para lá chegar. Portanto, o financiamento é um problema, mas depois há outras faces deste prisma que crescem em atenção também. Eu também chamo aqui para a conversa a Susana Filipe, que tem aqui um currículo fantástico nessa área. Fantástico, permite, mas é. Você foi membro integrante de uma equipe de caracterização lançada do Grupo Borealis, que, entre outras funções, se dedicou largamente a temas de propriedade intelectual, estudos de freedom to operate, desenvolvimento de patentes e contestação de patentes. Portanto, eu gostaria de lhe pedir, se calhar, uma breve explicação sobre o que é o freedom to operate, que a maioria de nós não sabe, eu falo por mim, e dentro desses cargos que você teve, que você trabalhou nessas empresas, se acha que também era importante para as instituições acadêmicas terem pessoas com esse perfil para facilitar, de fato, essa transferência. Obrigada pelo convite, vou-me repetir, é uma honra estar aqui hoje. Tentar responder à pergunta, incorporando um bocadinho daquilo que já foi aqui dito. Na verdade, eu acho que na indústria é muito mais fácil escrever patentes, publicar patentes. E aquele problema e nós na verdade temos o problema contrário, que é para nós podermos desenvolver um produto e pô-lo no mercado, não é? Nós não podemos de todo escrever publicações, é quase proibido. Se eu vos disser, nós temos, eu se calhar tinha 60 ou 70 relatórios internos escritos por mim acerca de novos materiais, e vocês vão ver ao meu currículo que eu não tenho um único artigo sobre aquilo, e depois desses artigos se calhar surgem 4 ou 5 patentes. Portanto, nós temos o problema inverso. O que eu acho que talvez possa ser a solução, e antes de explicar o que é que nós fazíamos e o que é o Freedom to Operate, e daí querer computar um bocadinho aquilo que foi dito aqui, é utilizar aquilo que são os projetos Horizon e outros projetos, onde até já é obrigatório, de certo modo, criar patentes, não é? E criar negócios, novos modelos de negócios, aproveitar essas plataformas com mais intensidade e mais empenho, porque, na verdade, as empresas grandes que fazem parte dos consórcios nos quais a universidade participa têm grupos gigantes, e eu posso dizer gigantes porque nós tínhamos, se calhar, 100 pessoas a trabalhar nesta área, não é? Numa empresa que tinha 300 investigadores, ter 100, não é? 100 que se dedicam só a isto, já vos dá um bocado a dimensão daquilo que é o esforço necessário. Aqui na Universidade de Évora, vocês têm, se calhar, muito menos pessoas e tratam disso, mas tratam de muito mais outras coisas. E, portanto, utilizar nesses consórcios esses serviços que podem ser gratuitos por essas ditas empresas que fazem parte, eu diria que pode ser uma opção para o financiamento,
e também uma opção do ponto de vista como é que eu ia dizer, dos processos, daquilo que é preciso fazer, porque nós, investigadores que estamos na academia, não estamos familiarizados com isso, não é? Portanto, isso poderia ajudar. O que nós fazíamos, o que é o Freedom to Operate? É exatamente o que a Wanda estava a explicar. Nós, antes de pensarmos, nós tínhamos uma reunião de consórcio com parceiros externos e muitas vezes tínhamos também pessoas da universidade a trabalhar connosco em cooperação. E o que nós fazíamos nessas primeiras reuniões era dizer, ok, isto é uma ideia do produto que nós queremos, como é que nós podemos fazê-lo do ponto de vista da tecnologia, e depois a seguir as equipas saíam e iam procurar o que é que já foi feito naquela área para garantir que a nossa ideia nunca foi feita nem parcialmente, nem, mesmo que haja só uma coisinha, já não dá para patentear. E o Freedom to Operate é o equivalente ao State of the Art, no fundo, a avaliação dos artigos que nós fazemos. E o Freedom to Operate, para uma patente, não é só olhar para as patentes, também tem que se olhar para publicações, porque, como a Wanda disse muito bem, quando eu sou uma cientista e escrevo um artigo científico numa revista, eu crio prior art. O que é que eu faço? Eu impeço que, se isto for uma tecnologia qualquer, eu impeço que empresas façam uma patente daquela minha tecnologia. Portanto, o problema de publicar artigos científicos é que nós bloqueamos a nós próprios. Bloqueamos os outros, mas também nos bloqueamos a nós próprios. E, portanto, uma dica que eu daria aos investigadores que nos ouvem é, quando têm uma ideia, que podem até achar que não vai dar um produto, mas quando têm uma ideia nova, em vez de pesquisarem, em vez de fazerem só uma pesquisa dos artigos científicos, façam uma pesquisa das patentes. É fácil, vai só a SpaceNet e eu depois até posso mandar uma série de locais onde vocês podem procurar e é uma experiência interessante, porque eu lembro-me de início, quando comecei, não gostava nada de patentes, mas depois a gente começa a habituar-se e até se descobrem às vezes ideias interessantes para o próprio desenvolvimento do conhecimento mais, vamos dizer assim, mais fundamental, não é? Portanto, eu começava por fazer isso, começava por aproveitar mais, quando se está no projeto Horizon, cooperar mais com as empresas que têm efetivamente equipas que trabalham em patentes. E pronto, e se calhar aí não será uma patente só da Universidade de Évora, ou de outra, será um consórcio, mas isso também existe, não é? Há patentes que são, não é obrigatório que seja só um ou outro elemento, como vocês sabem. E outra coisa que nós fazíamos, que é muito importante, já agora dar a dica, é quando se está a escrever uma patente, tem que se pensar muito bem na descrição das metodologias que se utilizam. Por exemplo, no nosso grupo nós éramos especialistas em descrever os métodos com os quais os materiais eram caracterizados e a descrição tem que ser estanque. Porquê? Porque um concorrente pode matar a nossa patente se provar que não consegue caracterizar o material de acordo com aquelas metodologias que nós escrevemos na patente. Por exemplo, eu tenho que dizer qual é a temperatura que eu utilizo para um determinado método, mas também tenho que dizer qual é que é, imagino, o tipo de modelo que eu utilizaria do equipamento X, porque se calhar se medir no outro já tenho outro tipo de tolerância ou de variabilidade. Tudo isso tem que ser descrito também com muita... Portanto, a arte de procurar o que é que já foi feito, o Freedom to Operate, e a arte de escrever a patente é muito complexa, e por isso é que a indústria e as empresas grandes têm muitas pessoas a trabalhar nisto. Portanto, em suma, eu acho que as universidades teriam que apostar mais em ter grupos de pessoas que se focassem nessas áreas e que pudessem ajudar os colegas, de certo modo. Não é? Conseguisse fazer essa ligação também. Sim, sim. E se calhar coisas tão básicas como um curso básico de introdução a patentes, que era uma coisa que nós fazíamos sempre, todos os anos, para fazer um refresh, era algo fácil para ajudar os investigadores para estarem um bocado sintonizados com a terminologia e com aquilo que é necessário. Sim. Sim. Eu continuo a deixar aberto aqui Eu posso introduzir uma... Pode sentar aqui. Não. A regra é ali. Vá lá. Alguém que quer ser também. Eu só queria dizer que isto as ideias é mesmo esse sentido, e nós lá embaixo
começámos há cerca de, foi em fevereiro, concorremos para um projeto High Seed Tech, que faz mesmo esse apoio aos investigadores passarem das ideias para o business, não é? Nós estamos neste momento a criar o nosso modelo de negócio para a nossa área, que é desenvolver nematicidas naturais. Pronto. E quando entramos neste sistema, porque é desconfortável, porque não é a nossa linguagem, é tudo muito complicado, são muitos termos, é o B2C, B2D, ou business, é uma coisa assim. É desconfortável, mas depois nós juntamos, temos um brainstorm com um mentor que nos ajuda a compreender como é que podemos até... E nós tivemos este problema porque a gente já publicou a tecnologia. Também já vimos que temos um grande competidor, digamos assim, que também já fez referência ao composto que a gente está interessados. E nós estamos a tentar reinventar agora, e em vez de ser o Freedom Operate, estamos a fazer o Technology Landscape. Estamos a ver tudo por trás. E eu acho que isto é um apoio e que a Universidade teve, e foi através da Elsa Lamy, que trouxe cá o Pedro Pilarinho para falar, e acho que devia apoiar mesmo essas divulgações, porque no dia em que a gente foi estava muito pouca gente ali sentados. E isso foi, nós fomos e ele realmente depois explicámos, estava lá também outro professor da universidade e estava a Elsa Lamy, e depois quando a gente explicou aquilo que tinhas, ele disse, não, vocês têm que concorrer a isto. Eu, mas de certeza, mas nós só temos ali, estamos no TL4, pronto, portanto ainda não estamos assim, mas este tipo de apoio também é muito importante e a universidade poder divulgar com antecedência todas estas coisas é muito importante. Pronto, já agora eu só ia dar aqui... Posso sair? Pronto, relativamente aqui, pronto, mais à parte que nos toca, aqui mesmo a universidade, a parte mais de apoio, digamos assim, pronto, nós neste momento está a ser desenhado uma gestão de... Uma política de gestão de propriedade intelectual, porque é um tema que a Universidade de Évora e que a senhora reitora neste momento tem dado bastante importância, bastante ênfase, em que quer dar mais destaque, digamos assim, por isso é que também já foi criada a própria divisão, mas digamos que ainda é um percurso que se está a percorrer. Porque mesmo relativamente aos financiamentos, o que nós sentimos é que um pedido de patente não é barato, pronto, não é nada barato. Mas qual é que é o nosso maior problema? Porque há projetos, os projetos às vezes financiam esse pedido de patente e há financiamento. Só que um pedido de patente é um percurso longo e os projetos são curtos. E nós, muitas vezes, os investigadores só conseguem ter a ideia da patente quase no final do projeto. Ou seja, nós só conseguimos financiamento ali para o início do pedido de patente. Ou seja, e atualmente o que estava a ser feito anteriormente era caso a caso, ou seja, havia um pedido, vamos estudar caso a caso e depois quando vier assim, quando for necessário gastar dinheiro, logo se vê. Não é isso que se pretende futuramente fazer, ou seja, o que está neste momento a tentar-se desenhar é que haja um percurso, consiga-se perceber no início do ano que patentes é que existem, quando há patente, que custos é que vamos ter ao longo do ano e conseguir-se logo delinear tipo de financiamento, ou seja, no início pode ser pelo projeto, mas depois já não vai ser pelo projeto, vai ter que se procurar outro tipo de financiamentos, ou seja, criar-se aqui um plano, digamos assim, das patentes, porque estar a ser caso a caso, o que é que acontece muitas vezes? Depois o custo, mas agora como é que se vai... Não é que não haja financiamento, o problema é que tem que se tentar aqui perceber os timings, que é preciso esse financiamento e depois procurar o financiamento para esses timings, porque os projetos financiam patentes ou que só financiam o início, não financiam todo o processo, principalmente se for um pedido de patente europeu, que demora, chega a 6, 7, 8 anos até ser concedido, ou seja, estamos aqui a falar de um longo período de patentes. Depois nós já tivemos aqui patentes partilhadas e temos pedidos de patente partilhados e patentes concedidas partilhadas. O que se sente aqui, e aí falo por experiência própria, porque já tive aqui algum contratos de consórcio em que tive algum contacto nas empresas, é que todas as empresas têm esse departamento de propriedade, há uma certa resistência, digamos que as relações às vezes não são assim tão amigáveis. Aqui de se perceber o que é que fica para a universidade, o que é que fica para a empresa, o apoio que a empresa dá, ainda há, não sei se é
cultural, se é, há aqui ainda uma certa resistência, digamos assim, aqui de partilhar, mas tem que se continuar a tentar, porque é muito isso, há muitas empresas que já têm esse serviço e é um bocadinho às vezes de aproveitarmos, não é? Da parte da Universidade de Évora, só quero aqui um bocadinho dizer que é um tema que está em crescimento, é um tema que está cada vez a ter mais importância e vai ter que se iniciar muito pela sensibilização junto dos investigadores, mesmo por essa questão por exemplo, essa pesquisa, nós temos essas ferramentas, as pessoas que trabalham na divisão da inovação têm essas ferramentas, podem pesquisar. Exatamente. Temos casos Conseguem. também. Portanto, Exatamente, em que se consegue pesquisar, que se o investigador for ter connosco, conseguimos fazer essas pesquisas. É um bocadinho começar essa sensibilização junto aos investigadores, junto às unidades de investigação, porque é preciso, devido ao financiamento, um apoio das unidades de investigação. Porque as unidades de investigação é quem consegue um financiamento a maior longo prazo e tem que haver um interesse, digamos assim, generalizado de toda a investigação da universidade e depois a valorização de conhecimento aqui, que é fazer cada vez mais perceber o que é que as empresas precisam para nós correspondermos às necessidades das empresas. Já temos tido empresas, os projetos em copromoção é um ótimo exemplo disso, não é? Que as empresas procuram a universidade para fazer esse projeto em copromoção. Há projetos com sucesso, há projetos sem sucesso, isso é como tudo, não é? Isso não se pode desistir, digamos assim, mas quero aqui um bocadinho alertar, caso aqueles investigadores nos ouvem, pronto, eu estou na divisão de gestão de atividades científicas, o nosso grande objetivo é acompanhar os investigadores, apoiar na execução dos projetos, não é só aquele trabalho às vezes mais administrativo, também o fazemos, como é lógico, mas queremos aqui um bocadinho apoiar mais os investigadores. Por isso, se tiverem dúvidas, mesmo se não somos nós que vamos fazer diretamente, mas venham ter connosco, que nós depois direcionamos para o que for necessário. Está bem? Posso fazer uma pergunta? Acho que faz sentido no encaminhamento do que a Wanda teve a dizer. Pergunta o Pedro Fevereiro se todas as instituições devem desenvolver patentes. Será que cabe a quem cria conhecimento pensar em patentear? Devem todas as instituições de investigação desenvolver inovação? Ou dentro das universidades devem ser grupos de investigação fundamental e outros grupos dedicados mais à inovação? Não necessariamente só para estratégia. Eu acho que isso tem muito a ver, pessoalmente, acho que isso tem muito a ver com a estratégia de cada instituição, não é? Claro que vai haver investigação que vai fazer mais sentido patentear e outras não. Nem tudo tem que ser patenteável, atenção. Eu vou dar um exemplo que me deram sempre em todas as formações de patentes em que estive no INPI e com outras entidades, e que é o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, a forma da Coca-Cola não tem patente, porque a Coca-Cola decidiu que nunca devia patentear porque quer fechar aquilo em 7 chaves, porque a partir do momento que é patenteável fica visível, percebem? Por isso, claro que tem que ser uma política de cada, não sei se pronto, tem mais experiência, nem tudo tem que ser, tem que tentar se sensibilizar para a pessoa poder decidir, e não por desconhecimento, decidir de consciência do que é que faz sentido patentear e o que é que não faz sentido patentear, porque muitas vezes chegam-se ao pé de nós com ideias fantásticas que depois não se consegue chegar ao mercado porque já nem se consegue patentear por essa razão de já estar divulgado, não é? Eu acho é que se deve sensibilizar para se dar conhecimento e depois haver essa decisão. Nem tudo é, nem tudo não é. Tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Agora, esses dos grupos de investigação, aí já não é tanto a minha área. Acho que é a estratégia de cada instituição, no meu ponto de vista. Pronto. Ou de cada grupo de investigação. Ou de cada investigador, porque depende da investigação que se está a fazer. A investigação fundamental é fundamental, não é? Claro. Porque sem ela não há aplicação. E essa não se patenteia, essa publica-se. Apesar de tem que se perceber que cada vez os financiamentos estão cada vez mais são financiamentos não tanto de fundamental, mais de aplicada, ou seja, cada vez vê-se mais linhas de investigação e eu já estou na universidade desde 2011, mas era meia dúzia de fundos de financiamento, era a FCT, o programa Quadro, e neste momento é um boom de fontes de financiamento, cada vez há mais fontes de financiamento, mas cada vez mais coligação às empresas, à aplicação da investigação. Pelo menos nós que estamos na parte dos projetos, pronto, apoio aos projetos, sentimos isso, penso que os investigadores
Ou seja, acho que os investigadores, que é uma carreira nada fácil, às vezes também tentam ir ao encontro daquilo que conseguem ir ao financiamento, não é? Às vezes é um bocadinho, não é tanto às vezes o que estavam de investigar, não sei se estou aqui um bocadinho errada, mas um bocadinho aonde conseguem buscar essa investigação. Mas é um bocado o que o Bruno disse, e falo pessoalmente do que vivia, que temos que ir de encontro muitas vezes ao financiamento. Sim. E termos nesse pedido de financiamento um pedido de patente nos dá mais ponto do que não ter, e às vezes o investigador se depara com essa dúvida e com essa dificuldade de ter que pôr o pedido de patente para conseguir o financiamento. Eu me deparei com isso. Sim. E em 2017, Sim. nessa candidatura que eu fiz, que foi mais ou menos nessa altura, era quase que obrigatório. E nesse momento, a candidatura da FCT, para quem está a fazer agora dos projetos, tem essa exigência de investigação aplicada, portanto, porque vem um dinheiro de fundo europeu e regional que nos obriga a isso. Mas se quiserem continuar com a pergunta do Pedro Fevereiro, se tiverem mais alguma... Eu gostava só de alertar para uma coisa importante, que é, existe, pelo menos nos projetos Horizon, e eu já fiz esse papel algumas vezes, vocês sabem que existem aqueles experts que são chamados externos para avaliar as candidaturas na fase de submissão de candidatura e depois quando os projetos já estão a decorrer. Existe uma figura que normalmente atribuem a externos que trabalham na indústria, que é o Innovation Radar Expert. O Innovation Radar Expert costuma vir a meio dos projetos europeus que já estão a decorrer para observar e verificar o potencial de patentabilidade de algumas das ideias que estão a ser desenvolvidas nos projetos. Mesmo que esse projeto não tinha colocado esse objetivo como... Mesmo que não tenha objetivo. E é engraçado de ver, e eu tive esse papel se calhar umas 3 ou 4 vezes, que os investigadores da academia, nós somos, eu agora vou dizer nós porque eu também estou aqui, e também já estive na academia antes de estar na indústria, nós somos muito modestos. Porque às vezes há ideias espetaculares que se vê mesmo que aquilo tem potencial para desenvolver um produto, tendo aquela ideia por base, mas as pessoas acham sempre que não tem valor nenhum. Vocês nem imaginam a quantidade de vezes que eu saía dessas reuniões em que dava feedback às pessoas e dizia isto vocês vejam lá, e com frequência as pessoas não sabiam que era Freedom to Operate. Não sabiam que, na verdade, que não tem diferença nenhuma entre procurar fazer um state of the art. A diferença é que é expandir para as patentes, ver o que é que já foi feito. E as pessoas ficavam muito, muito satisfeitas e contentes e orgulhosas, e ao fim dos projetos, alguns, não todos, mas alguns até conseguiam, com aquela motivação extra, não é? De criar patentes. O que eu acho que também falta, e em resposta à pergunta que foi feita, o que eu acho que falta é a valorização na academia das patentes que as pessoas têm no currículo. Porque quando eu, como investigadora, sou só avaliada pelos indicadores que têm a ver com publicações científicas, qual é que é, e o Bruno falou acerca disso, qual é que é a minha motivação então para escrever uma patente? Quer dizer, eu a seguir à patente posso fazer uma publicação, não é? Mas se calhar... Entretanto, já mas passou... tenho que esperar, mas entretanto já passou e já deixou de ser publicável, não é? Porque já deixou de ser novo, não é? É complicado, não é? É uma coisa que nos tem que fazer pensar um bocadinho acerca, se calhar, de uma mudança de paradigma. Tem esta não é? máxima do publish or perish. Portanto, se não publicamos, vamos de vela, vamos embora. E mudar o paradigma, para ir de encontro ao que a Susana está a dizer, requer tempo e requer talvez mais valorização dessa parte. Pois. Porque se não for valorizar, imagina, alguém como eu que está numa situação precária, eu vou arriscar tempo, dinheiro, ter que aprender esta nomenclatura toda nova que ouvimos há pouco, para depois, no final daquele período, que não dar em nada, talvez seja mais seguro publicar, porque pelo menos aí sei que vou aumentando o CV e as regras do jogo atuais, concordando, eu não, por acaso não concordo, com as métricas atuais, são essas, mas sei que essas pelo menos têm uma tendência que é valorizada. Se eu interromper essa tendência para apostar em algo que ainda é um pouco desconhecido, que ainda é um caminho com mais risco, mas lá está, quem não arrisca não petisca, mas talvez poderei ter ganhos no futuro, a médio e longo prazo, é um facto, mas ainda é um caminho que, se não for devidamente apoiado, se não houver esse conhecimento, o investigador rapidamente perde vontade de ir por esse caminho e volta ao caminho tradicional.
Portanto, tem que haver mais conhecimento, tem que haver mais apoio das instituições, para apoiar o investigador, dar aquela palmadinha nas costas e dizer, sim, isso que estás a fazer é valorizado, há malta lá fora que comprava esse produto, tu até podes patentear, até podes criar o teu próprio spin-off, e às vezes o investigador, tão focado na sua bata e na sua bancada, não tem noção disso. Tem alguma noção, obviamente que sim, mas não tem receio, não está também tão predisposto para... Eu já tenho as minhas chatices com a investigação, com supervisões de alunos, com dar aulas, com gestão de projetos. Ainda vou arranjar mais uma chatice? Se me arranjarem algum tipo de ajuda ou de conhecimento para eu enverdar nesse tipo de caminho, sim senhor, estou disposto para isso. Lá está, também depende um pouco do perfil do investigador e depende também destes apoios que consegue ou não angariar. Mas não é uma chatice, Bruno. Não, mas não é. Não é. Tendo os meios e sabendo a terminologia, que ao fim e ao cabo até nem é tão diferente, não é uma chatice. A única chatice cá está, é não ser valorizado depois no currículo da pessoa. Não é? Mas Isso eu aí tendo a discordar um pouco, porque eu acho que cada vez é mais valorizado e isso vê-se nos concursos que tem havido para os projetos. Eu acho é que não nos foi dito há 10 anos atrás que isso ia acontecer e agora de repente nos projetos são pedidas as patentes e nós olhamos para o nosso currículo e eu só tenho papers, não tenho patentes, mas já é valorizado. Mas projetos que projetos? Projetos europeus, os Horizonte Europa, sim. os Promove, os Compete, todos esses projetos querem pouco, lá os de copromoção querem pouco saber realmente agora tanto das publicações, mas mais das patentes. E eu acho que é aí que nós estamos a pecar, que é, nunca nos foi dito isso, ou se calhar mais nas áreas das engenharias, a parte mais de desenvolvimento mais perto do mercado existia, mas nas nossas áreas, pronto, estamos aqui a fazer as nossas coisas, a publicar, e nunca nos foi, no fundo, tido essa informação. E agora estamos a perder um bocado esse... Não temos isso nos nossos currículos e estamos à pressa a tentar, porque isso eu sinto que... Tem que sentar na cadeira azul. Eu não acredito. Desculpem lá intervir, não era para intervir, mas vou intervir. Para dizer várias coisas. A primeira tem a ver com as patentes atualmente são valorizadas e contam como indicador de produção dos investigadores. Aqui na universidade? Sim, ok. também aqui na universidade. Mas este discurso agora fez-me lembrar uma coisa, uma vez está aqui uma plateia cheia de gente nova, acho que vou dizer já com os meus cabelos brancos, que é, ninguém nos disse há 10 anos que as patentes iam ser, ou podiam ser eventualmente interessantes. E é uma coisa que eu costumo dizer a quem trabalha comigo, a minha equipa é muito pequena, como vocês sabem, mas eu costumo sempre dizer que nós não nos podemos focar só numa coisa, porque as coisas mudam dia para dia. É um bocadinho como a história do Open Access, das revistas Open Access. De repente, ai que eu não tenho Open Access e é preciso ter Open Access, vamos todos meter no Open Access, mas de repente vão dizer, para lá que o Open Access afinal não é tão bom, é preciso ter nas outras revistas. Ou seja, nós devemos sempre olhar para o panorama todo e tentar atirar um bocadinho, se tivermos um bocadinho de tudo, estamos sempre mais salvaguardas do que só apostarmos numa coisa, não é? Sim, eu acho que depende também da área de investigação. E às vezes também porque nós não sabemos, há 10 anos ninguém nos disse qualquer coisa e nós nunca sabemos e portanto convém sempre ir variando, não é? Não focar-vos, acho que em termos de carreira que isso é importante. As patentes, eu acho que são muito importantes. Eu por acaso até tenho uma patente e estamos agora em processo de tentar ter outra e entretanto já entramos num processo de ter outra que eu acho que já ficou perdido no meio de tanta confusão que é fazer uma patente e portanto acho que aquilo já se perdeu, mas pronto, não interessa e agora a ver se conseguimos chegar ao fim. É difícil o processo das patentes para pessoas como eu, que de patentes não percebem nada. Sim, mas desculpa interromper, vocês têm apoio de alguma empresa externa? Têm, pronto, que isso é importante. Não, é verdade. É porque nós também tínhamos, Nem vale a pena, sozinhos, nem vale a pena. Sim, mas mesmo assim é difícil. É só uma parte da Universidade de Évora contrata uma empresa de advogados. Sim, ok. Mas a questão das patentes, eu acho que patentes é importante. Eu percebo a história às vezes de uma pessoa, sobretudo na vossa posição, tem que equacionar se vale a pena ou não, porque às vezes estamos a falar de um indicador versus, por exemplo, 6 ou 7, sei lá. Não é? Eu posso ter uma patente, mas se não tivesse esta patente, provavelmente poderia ter 6 artigos. O que é que me compensa ter mais? Isso é evidente que temos que pensar. Mais quem não tem uma posição permanente do que quem tem.
Mas a questão das patentes, eu achando que as patentes são importantes, mas há uma questão das patentes que a mim me aflige, que é exatamente o facto dos centros de investigação depois terem que estar a pagar patentes, certo? As patentes, para mim, só têm valor e só deveriam ser valorizadas se fossem vendidas. Porque a venda da patente é que, na realidade, é a validação, digamos assim, Sim. por parte da... Sim. E a parte da venda das patentes... Sim, e é uma das... Sim, certo? Pronto. é mesmo E é o isso. fim, É o fim da produto, a patente visa um produto, não é? produto, Mas exatamente, tem que depois ser vendida, vendida. porque Sim, ter sim. patentes, ter patentes, ter patentes, andamos a pagar Não se patentes. traduz em Não, isso é nada. verdade. Não, Mas sem é dúvida. mesmo essa a questão. Ficamos sempre ali na... Exatamente, esta política de gestão. Foi feito online. Era foi só assim, isto. Mas já agora, só para finalizar aqui, só para dizer, mesmo esta política de gestão de propriedade, a ideia é mesmo essa, conseguir-se perceber a patente e o retorno, porque o objetivo da Sim, patente é ter o retorno tal e final. qual. Por isso, nós temos que ver exatamente todo o percurso que a patente vai ter, os custos, que nós vamos, Tal e o qual. trabalho e tudo, e saber se tem retorno Tal e final. qual. Porque, se não Porque nós tiver, temos às é que vezes, trabalhar temos que para o retorno equacionar, final. não E vale a neste pena. momento a Universidade de Évora, não está, não temos neste momento condições, nem, não quero dizer medidas, sim, pronto, para essa parte do retorno final, que é fundamental. Exatamente. É assim, eu tive uma vez fiz Erasmus, no sul de Espanha, em várias universidades no âmbito das patentes. E fomos uma delas que eles têm, achei super giro. Um cartãozinho, era um cartão, por causa do QR Code, porque agora não há folhetos, não era um cartão. E eles têm todas as patentes. Assim que vão a feiras, entregar a todas as empresas. Porquê? Porque eles trabalham imenso nessa parte de vender a patente. Eles só vendem, ele diz assim, nós vendemos cá 10% das patentes, mas esse retorno dessas 10% de patentes que nós temos compensa, paga as outras. Sim. Não, eles não vendem nem por perto todas as patentes, mas há esse retorno. Mas isso é muito importante, porque uma patente é cara na investigação, que é preciso fazer até chegarmos a ter qualquer coisa que se patenteia, e depois na patente propriamente dita. Sim, então Martins pergunta precisamente sobre a sustentabilidade do período de criação de uma patente até a sua comercialização e que tipo de utilizadores é que estamos a tentar chegar. São as grandes empresas que irão beneficiar destas patentes? Como é que o tecido empresarial português pode beneficiar deste conhecimento científico que foi gerado nas universidades, sendo que já foram apresentadas algumas dificuldades pelas questões culturais no início desta sessão? Eu acho que, alimentando um bocado aquilo que a Maria João disse, as 20 patentes que eu tenho são produtos que estão comercializados, por exemplo, não é? A gente tínhamos regras que nem todas as patentes, havia muita gente a submeter patentes, mas nem todas as coisas eram patenteáveis, porque nós já tínhamos em vista aquele produto, aquele objetivo. Eu acho que sinceramente, acho que aqui no ecossistema português seria mais fácil, e voltando ao que disse antes, haver patentes em cooperação com empresas que já têm potencial para desenvolver aquele produto. Na maior parte das vezes, eu sei que é difícil, mas se tivesse que pensar em desenvolver patentes, o meu objetivo era focar sempre em casos que tivesse a trabalhar em parceria com uma empresa que já pode desenvolver aquilo. Agilizar o processo. Que agiliza o processo. E se calhar essa empresa até pode pagar os benefícios de vender e comercializar o produto, não é? São tão grandes que essa empresa pode pagar então os custos associados à patente. E atenção que as patentes têm uma duração de 20 anos, não é? No caso mais, a Nespresso, por exemplo, todos nós conhecemos, agora há aí cápsulas iguais parecidas à Nespresso só a pontapé, porquê? Porque a patente caiu, não é? E há que também ter isso em conta, não é? Isso é importante. E daí concordar com a Maria João que não se deve patentear tudo, não, mas só aquelas coisas que efetivamente vão dar lucro, não é? E retorno. E eu queria só fazer uma comparação entre o trabalho com uma empresa e numa instituição, por exemplo. Eu tenho um pedido de patente que foi feito no nosso laboratório em 2020. Já se passaram 4 anos e ainda não temos. É mais rápido através da empresa, ou seja, vocês têm tempos mais curtos pela experiência ou o tempo é... Não, é igual, é igual. Porque isso é os prazos legais, digamos assim, das patentes.
São mesmo prazos legais, depois é mesmo prazos legais. O que é que pode às vezes fazer uma patente demorar mais ou menos tempo? Essas reivindicações, se há pedidos de alteração de reivindicações, ou seja, se consegue lá escrever a patente perfeita no início é mais rápido. Se depois há ali certas correções, tem que ser feito. Por exemplo, às vezes mas há aqui uma coisa que é igual, porque já existe uma patente e não sei, que já foi publicada com isso, tem que... E então aí, pronto, por isso é que vai variar o tempo de pedido de patente. E por isso é que o Freedom to Operate bem feito é muito importante. essencial. É mesmo muito importante para se evitar cada vez mais o tempo da patente, diminuir o tempo da patente. Eu vou fazer então aqui em termos de concluir a nossa discussão, porque a gente já está chegando à hora de... Só para pegar um bocadinho naquilo que o Pedro Fevereiro disse e só para, se calhar, contextualizar do lado do MED, por exemplo, uma coisa que me agradou muito era já um dado que eu ia pedir à Wanda, que já me deu, que eram 25% das patentes pedidas a nível nacional, a nível nacional era interessante, a nível da Universidade de Évora são do MED. Isto é relevante, mas também é relevante do tipo de investigação que o MED faz, que é aplicável, não é? Portanto, nós trabalhamos com tecnologias e investigação que têm um potencial patenteamento, mas mais do que isso, e pegando naquilo que eu estava a dizer, que o Pedro estava a dizer, não é só a questão do patenteamento, é a questão da transferência de conhecimento. E nós estamos só aqui muito focados nas patentes e há mais para além disso. E claramente o MED, por exemplo, tem um potencial e já o faz. É isso que eu acho que é a estratégia do MED, tem sido agora e vai continuar a ser nesta nova candidatura, ao qual eu vou utilizar muitíssimo estes 25% como um dado muito importante. Mas é mais, se calhar, de quem está do ponto de vista dos investigadores do MED, é a transferência de conhecimento, que pode ou não direcionar-se para a questão da patente. Agora, porquê é que eu digo isto? Porque isto também não podemos passar do 8 ao 80 e passar para o investigador ter que ter uma obrigatoriedade de patentear alguma coisa. Porque depois entramos neste esquema de patenteamos alguma coisa que não chega ao fim, não é? Ou tentamos que não chegue ao fim. Às vezes a transferência de conhecimento pode ir por outro caminho, que também tem ou tanto ou mais influência na sociedade, que é, ao fim e ao cabo, a estratégia que o MED está a tentar implementar, que pode passar pelo patenteamento ou não. Pronto, era isso. Pronto. E só dizer que, como a Wanda também já tinha dito, portanto, as unidades de investigação dentro dos seus programas plurianuais, que são 4 ou 5 anos, têm alguma capacidade de investir e de absorver estes pagamentos, ou seja, os investigadores, neste caso do MED, não têm que ter medo de não seguir o caminho de tentar patentear uma coisa por não terem o financiamento. Poderão tê-lo, eventualmente, no âmbito do MED. Mas em termos de estratégia, eu focava um bocadinho também na transferência de conhecimento, e um dos aspectos é o patenteamento, e o MED tem esse perfil. Não, a transferência, quer dizer, uma prestação de serviço especializada é uma transferência de conhecimento. Nós estamos um bocado focados na patente, mas isso também é. E a prestação de serviço especializada é um ótimo veículo de valorização de conhecimento. É uma maneira das empresas financiarem diretamente esse conhecimento, terem esse conhecimento aplicado nas empresas, o desenvolvimento de novos produtos, e é muito importante também dar a conhecer lá fora o que é que se faz cá dentro. Isso é fundamental para haver uma valorização de conhecimento. Patrícia, obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero desde já agradecer-vos estar aqui. Pedir-vos desculpa pela hora a que cheguei, mas foi quando consegui. E queria só complementar um pouco o que o Nuno acabou de dizer, porque na verdade o MED, nós somos altamente multi e interdisciplinares e acho que temos todo o potencial para aproveitar isso, portanto, não só na parte das patentes, como vocês têm estado a dizer, mas efetivamente uma das coisas que nós temos e que o Nuno acabou também de dizer, não com estas palavras que eu vou dizer, mas que foi isto que eu sei que ele queria dizer, é tentar aqui mesmo nós usar o potencial que nós temos com as equipas multidisciplinares e interdisciplinares e levar um pouco daquilo que nós fazemos nos laboratórios, a ciência fundamental, que é fundamental por uma razão, tal como a Cristina já tinha dito, mas levá-la até ao campo. E nós temos deixado de fazer isso. Há aqui um gap, tem havido um gap entre o laboratório e o campo. E os motivos são exatamente aqueles que vocês já disseram.
Como é que nós temos sido avaliados? Nós temos sido avaliados fundamentalmente pelas publicações, e quem vai trabalhar para trabalhos de campo não produzem assim publicações tão depressa quanto as outras. E eu não estou a desvalorizar o trabalho de laboratório, atenção, por favor, tenham atenção a isso. Estou simplesmente a dizer que é mais complexo o trabalho de campo, porque está dependente de fatores que nós não controlamos, e quanto a isso nada a fazer, não é? E esse é o ponto. Mas nós gostaríamos muito de potenciar cada vez mais isso, e nós podemos fazê-lo aqui dentro do MED, e obviamente com todas as nossas relações fora do MED, não é? Mas só aqui nós já conseguimos fazer isso, e gostaríamos muito de potenciar cada vez mais isso. Muito obrigada. E no âmbito dos projetos em cooperação com as empresas, eu acho que faz todo sentido, se desenvolve inicialmente um trabalho de investigação que depois se aplica para um projeto que é muito mais aplicado e que se tem o tempo para fazer as coisas no campo. Sim, eu queria concluir para não passar da hora, mas se calhar fazemos aqui 1 ou 2 apontamentos cada um do que a gente deve e pode melhorar, ou das dificuldades que temos e que podemos, só em tom de conclusão. Por exemplo, eu quando fiz meu primeiro pedido de patente, tive dificuldade em diversas coisas, até em fazer o orçamento para submeter o projeto. Então, eu não sabia, e entrei em contato com o serviço e coloquei um valor que era claramente insuficiente para pagar aquela patente, ou aquele pedido de patente. Depois há a questão do tempo, que tens um projeto de 3 anos e a patente só vai sair daqui 6 ou 7. Quem é que vai pagar isso? E as próprias empresas que são contratadas, por exemplo, a empresa de advogados, não sabia muito bem, olha, temos que pagar no fim e temos que dar o dinheiro todo, porque temos que concluir o projeto. E acho que até é complicado, porque a empresa recebe o dinheiro todo e agora tem que ir fazendo aos pouquinhos. Eles não sabem trabalhar assim também. Portanto, isso são dificuldades que eu passei, e vocês podem até dizer as que vocês tiveram, mas que me chamou assim, que foi chocante para mim durante o processo. Portanto, temos 5 minutos para concluir. Por favor, a palavra é vossa. Eu acho que é preciso ter as ferramentas certas, não é? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu faria era, não sei quem, peço desculpa aqui se estou a olhar para a banda, mas se calhar um cursozinho básico de patentes e oferecer isso às pessoas na universidade, e aqui seria útil para o MED, mas para todos os investigadores, para as pessoas poderem... assim, não serão respondidas todas as perguntas, mas pelo menos algumas. A dificuldade que tu tiveste, temos toda a gente. Temos que começar pelo MED, porque temos 25%. Pois, exato. E eu fiquei muito orgulhosa dos 25%, e acho que, sim, quer dizer que aqui as pessoas até têm tido esse esforço e essa contribuição, não é? Portanto, e depois eu acho a outra dica que dava, já disse, é quando se inicia, quando se tem uma ideia para um projeto, não se limitem a ver só publicações, olhem para as patentes, não é? Para ver o que é que já está feito, e isso já ajuda, não é? Também para terem a noção se a ideia que têm pode ou não ser patenteável, por exemplo, logo a pessoa fica ou se é uma coisa nova, não é? Eu salientava este triângulo, não do fogo, mas do investigador, empreendedor. Investigador, academia, indústria e depois o elo de ligação. Todos eles podem fazer um pouco mais. Eu posso ser mais proativo enquanto investigador. A empresa pode arriscar mais e querer inovar no mundo que é global e, portanto, se fizer aquilo que já faz há 10 anos, certamente não vai ser competitiva com aquilo que está a aparecer hoje em dia. Portanto, também tem que ter essa vontade, tem que estar disposta a procurar a academia para inovar, com projetos de parceria, prestação de serviços, seja lá o que for, eventualmente até com custear uma patente, enfim, mas tem que haver essa comunicação e, mais uma vez, o elo de ligação com organismos como o que ouvimos falar aqui, da Universidade de Évora, que faz um trabalho muito, muito bom nesse sentido de pô-los a falar. Acho que isso é uma dificuldade, é que nós somos muitas vezes voltados para o nosso próprio umbigo e depois não temos capacidade temos coisas tão boas, talvez, e que não saem da bancada e acabam no artigo. Volto também a frisar a questão, que me diz muito, isto é a minha opinião pessoal, obviamente, da precariedade. Portanto, eu, enquanto investigador, obviamente que isto é tudo muito romântico, mas se eu tiver um contrato que termina daqui a 3 anos, eu tenho que pensar o que é mais estratégico para mim. Sim. E se neste momento for mais estratégico para mim enriquecer o currículo numa certa direção, porque é essa que é valorizada, por muito romântico que seja, pensar no produto, levá-lo, e eu tenho experiência também nisso, não falamos, enfim,
eu terei que abandonar ou pôr em stand-by um pouco essa direção e procurar naquela que será mais estratégica para mim, porque no final do dia eu não vivo de romantismos, e é uma opção legítima, não é? Lá está, o risco pode trazer benefício, mas o pode aqui tem algum grau de incerteza que pode limitar os investigadores a dar aquele próximo passo. E organismos como este, mais conhecimento de como falávamos da possibilidade de oferecer um curso, dessas oportunidades, pode aproximar todos os players e tirar algum peso dos ombros do investigador e pensar em, então, dar esse próximo passo. Pronto, só aqui em resumo, é assim, relativamente à valorização de conhecimento, acho que é um caminho que ainda tem que ser percorrido. No entanto, na nossa opinião, tem que haver mais sensibilização junto dos investigadores. Estas formações iniciais são fundamentais para, pelo menos, os investigadores saberem do que é que estamos a falar, para uma linguagem, por causa da linguagem, e depois haver mais projetos, como nós já tivemos a Tuprovita, mas projetos em que se aposte mais na valorização do conhecimento. Porque nós o que percebemos é, quando nós falamos com os investigadores, a linguagem ainda é muito de investigação, como é normal. Não, o de investigação o que eu quero dizer é que é muito aquela... Quando nós começamos a falar a passagem para a empresa, ainda há ali alguma resistência, alguma barreira, ainda há uma barreira. E esta barreira tem que ser aos poucos e poucos, vai demorar tempo, mas aos poucos e poucos tem que ser partido. E cada vez mais aproximar as empresas da investigação que é feita. E para isso, o que nós nos sentimos é que as empresas não sabem o que é que nós fazemos, mesmo as empresas do Alentejo não sabem o que é que a Universidade de Évora faz, não sabe, e às vezes a Universidade perceber as necessidades das empresas, ou seja, haver mais este encontro, haver mais este diálogo, juntar estes dois mundos, que apesar de serem diferentes, podem trabalhar em conjunto e ter muitos pontos de ligação. Sim. Eu ia referir exatamente a mesma coisa, eu acho que a maior dificuldade é essa. Por isso é haver uma linguagem comum e as empresas perceberem o que é que podem vir buscar às universidades ou aos laboratórios colaborativos, como é o caso do Inov.Protect. Porque realmente ainda a comunicação ainda não existe e nós ainda falamos muito, de uma forma muito científica, e depois lá vêm estes investigadores e só querem fazer investigação e não querem resolver os nossos problemas. Por isso eu acho que essa ligação eu acho que é mais importante e, não sei, determinados departamentos, eu não conheço aqui a Universidade de Évora em detalhe, mas deve haver alguma ligação, algum link entre as empresas, fazer um dia aberto, fazer, não sei, que tragam as empresas à universidade ou que levem a universidade às empresas. Nós fizemos uma sessão do Proder há muito tempo, Interbroder, há muito tempo em que tiveram empresas e investigadores e foi muito interessante, porque havia algo em comum, que era a procura de financiamento, mas isso fez com que houvesse aquela ligação entre as necessidades das empresas e a universidade. É um bocado fomentar mais essas sessões e não as empresas não acharem mais uma perda de tempo, vamos ouvir mais um investigador. É verdade, sim, e tentar fazer aqui mais esta ligação, não é? Não, isso já é um dado comprovado que nós, se calhar, muitas vezes comunicamos mal para esse tipo de... Eu pessoalmente tenho dificuldade em comunicar para uma audiência... Não técnica. Mas isso também se aprende. Exatamente. Isso também se aprende. E também se pode fazer formações para aprender como comunicar a ciência de uma maneira mais empresarial. A Wanda leva para... Leva, sim, senhora. Essa nossa... Sim. Também a parte de... agora perdi-me. Peço desculpa. Não, eu estava aqui a pensar... Perdi-me, peço desculpa. No conhecimento. No conhecimento, pois era entre as empresas, era uma coisa importante, entre as empresas. Pronto. Peço desculpa. Lembra depois, quando tiver a voltar para casa. Pessoal, olha, eu gostaria de agradecer a presença de todos, os que estão online e os que estão presentes. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar aqui algumas pistas do que fazer no futuro. Lembrou? Peço desculpa. É realmente as empresas valorizarem também o nosso conhecimento, porque eu acho que é isso que dizia também no início, é perceberem o tempo que demoram a fazer, que também, por exemplo, no nosso caso, um biopesticida, que é o que nós estamos a tentar desenvolver, e bioestimulantes talvez menos, mas são coisas que o problema existe agora, mas nós não conseguimos resolver agora, até porque depois temos a parte dos licenciamentos e o que seja, que são processos que demoram muito tempo, e então as empresas não querem investir
porque, mas isso demora muito tempo, quando é que nos dão o resultado e quando é que temos o retorno desse investimento? E eu acho que é importante também as empresas perceberem que isto é um processo que demora e tem que realmente haver um investimento a médio e longo prazo e não é uma coisa imediata. A linguagem é diferente, mas os timings também são diferentes. Do tempo das empresas é muito diferente, exatamente. Muito. E muitas vezes eles, eu já participei agora sou eu que tenho estragado, apresentações para agricultores e que depois eles dizem, mas eu tenho aqui um problema e vocês não resolvem isso. Mas, se calhar, ele também não nos procurou quando resolveu plantar uma determinada cultura, não quis investigar o solo para ver se tinha lá algum... Portanto, temos que melhorar os 2 pontos, na verdade. Pronto, agora é de vez. Obrigado mais uma vez, os que vieram de longe e os que vieram de perto também. E espero que possamos continuar essa discussão em outras oportunidades. Obrigado. Obrigada.